Podemos Boa ideia. começar? Bom, então, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria, em nome do Dr. Justino, que aqui se encontra, saudar todos os acadêmicos aqui presentes, né, da nossa querida academia. Eu queria também, em nome do querido Geraldo Nunes, saudar aqueles que foram recentemente eleitos para a nossa academia, né, que foi ele, foi o Pesa e foi a Cristiane Carbone. E eu queria Obrigado. também, em nome do querido amigo Gabriel Quack, que aqui se encontra, que é um grande jornalista que eu conheço já de alguns anos, e para quem não sabe, ele também é membro da Academia de Letras de Campos do Jordão, saudar todos os convidados que aqui se encontram. Então, sejam muito bem-vindos, a nossa tertúlia é aberta e solta, alegre, né? Hoje, como vai ter várias projeções, eu espero que eu não me perca muito nas apresentações. Daqui a pouquinho eu vou tentar cortar o microfone de todos, para que não se tenha chiado. Então, eu vou querer deixar a primeira mensagem aqui, antes de passar a palavra para a acadêmica Rosa Maria Custódio, para a oração de São Francisco. Eu queria compartilhar com vocês aqui um pensamento, aliás, dois pensamentos do escritor que todos conhecem, que é o Antoine de Saint-Exupéry, que foi também um ilustrador, foi um piloto, inclusive faleceu durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele também foi um escritor, uma pessoa muito sensível, deixou várias obras publicadas, encontram-se aqui algumas delas à direita da tela, mas a que mais a maioria das pessoas conhece é o Pequeno Príncipe. Eu vou deixar duas frases dele, que acho que são significativas para começar essa reunião. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Para os olhos. E tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Bom, com essas palavras, eu vou passar a palavra para a nossa acadêmica Rosa Maria Custódio, que leia a oração de São Francisco, e para aqueles que estão na nossa reunião pela primeira vez, essa oração é uma tradição da nossa academia há mais de 40 anos. Então, Rosa, por gentileza, vamos entrar no clima da Academia Cristã de Letras. Habilite seu microfone, Rosa. Habilite o microfone. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito grato, Rosa. Eu queria apenas recordar para vocês que hoje nós teremos a apresentação de 4 acadêmicos que já partiram desta vida, né? E nós teremos 4 apresentações. Nós pedimos que cada acadêmico que vai fazer a homenagem se atesse a 8 minutos, de preferência. Claro que pode ser que algum passe um pouquinho do tempo aí, mas é para que também a reunião não se delongue muito, né? Para que haja algum espaço para que faça comentários, perguntas, enfim, acréscimos, né? Então, é isso que nós vamos fazer essa sequência. Então, a sequência das apresentações será inicialmente a nossa acadêmica Maria Cecília,
que vai fazer uma homenagem a Dom Mútilo, depois a Márcia, ao querido Afis Sadi. Aí, na sequência, eu vou fazer uma homenagem a Eurico Branco Ribeiro e a Thaís Bizarria, que vai homenagear o acadêmico Mário Oppener Dutra. Então, para introduzir aqui a nossa Maria Cecília, só um segundinho, eu quero só tentar colocar aqui, achei. Então, vamos lá. Então, nessa sessão eu não vou me ater a currículo dos apresentadores, porque senão não vai ter tempo de cada um falar o que precisa. Mas eu só queria citar que a nossa acadêmica Maria Cecília Anacleto Homem é a quarta ocupante da cadeira 25, e tem por patrono Rui Barbosa de Oliveira, e ela vai homenagear o nosso inesquecível Dom Antônio Maria Mútilo, que foi o segundo ocupante da cadeira 28, que tem por patrono Frei Dom Antônio Manuel de Vilhena. Então, por gentileza, Maria Cecília, a palavra é com você. Use da melhor maneira possível o seu tempo. Obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigada. Boa tarde. Eu vou discorrer, então, como já falou o nosso presidente, sobre Dom Antônio Maria Mútilo, que foi sacerdote, bispo e arcebispo em São Paulo. Como ele ocupou a cadeira número 28 dessa academia, ora ocupada pelo doutor Zamanha. Eu, para fazer esse trabalho, vou dizer, mais ou menos, citar as fontes que eu utilizei. A primeira delas é o livro quase que autobiográfico, de Dom Mútilo, Lembranças da Minha Vida, editado em 2011, em São Paulo. Entrevistei Dom Fernando Antônio Figueiredo, que é arcebispo emérito de Santo Amaro, que foi gentilíssimo comigo, me ofereceu várias questões que ele respondeu a várias perguntas, e consegui da Rede Vida e Televisão vídeos e fotos fornecidas que os acadêmicos, e também do livro, extraídas do livro do Dom Mútilo. A quarta fonte que eu ressalto foi escrita pelo Dr. Hélio Belliomini, está no verso da biografia do acadêmico Domingos Zamanha, atual ocupante dessa cadeira 28. Eu verifiquei a biografia que o senhor escreveu, viu, doutor Hélio? E tirei alguns dados, viu, de lá. Dom Antônio Maria Mútilo, ele nasceu em 1º de maio de 1923, é italiano de nascimento, em Castello San Lorenzo, pequena cidade de campanha sul da Itália, província de Nápoles. Faleceu com 89 anos em São Paulo, de falência múltipla dos órgãos. Aos 14 anos, já demonstrou sua vocação sacerdotal, tendo estudado no seminário de Botucatu durante 12 anos. Ordenou-se sacerdote com 26 anos por Dom José Carlos Aguirre, que era bispo diocesano de Sorocaba, que o designou professor e diretor espiritual do seminário, que teve patrocinou 160 seminaristas. Seu lema era sentir com eclésia, sentir com a igreja. Seu modelo, a Sagrada Família. Foi sacerdote, então, Dom Mútilo por 27 anos e bispo da Diocese de Barretos durante 12 anos. Apoiou a construção do Hospital de Barretos e construiu a cidade de Maria, cuja construção teve início em 1978, experiência única no Brasil voltada à evangelização. Por 11 anos, exerceu o arcebispado de Botucatu e coordenou 52 paróquias, tiveram sob seu comando.
juntamente com João Monteiro de Barros Filho, empresário de Barretos, e do jornalista Augusto Marzagão, também barretense, ele fundou a Rede Vida de televisão, de abrangência nacional, cuja a data de inauguração foi 1º de maio de 1995. Foi dedicada, consagrada a Maria Santíssima, sob a proteção de São José, com sede em São José do Rio Preto. O símbolo da Rede Vida é inspirado na estrela de Belém, que conduziu os reis magos até a manjedoura de Jesus Cristo. Apesar de se tratar de uma empresa independente, a Rede Vida contou com o apoio de Dom Luciano Mendes de Almeida, que presidiu a Conferência Nacional dos Bispos. Bom, eles instituíram o IMBRAC, que é o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, com o objetivo de colaborar com o empreendimento. Esse conselho foi presidido por Dom Antônio Maria Mútulo, composto de 11 integrantes, entre os quais os bispos religiosos, padres e leigos, salientando-se Dom Fernando Antônio Figueiredo, bispo emérito de Santo Amaro, e Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. A cidade de Marília, ele como eu falei, já teve sucesso logo de saída, porque já em 1980, já 3 congregações já estavam nele instaladas. E em 2011, ano em que foram editadas as memórias de Dom Mútulo, a cidade de Maria já estava abrigando 8 congregações religiosas, tanto femininas quanto masculinas, 4 femininas e 4 masculinas. Em 1989, Dom Antônio Maria Mútulo tomou posse na Arquidiocese de Botucatu e já ele dominava, compunha a sua paróquia de 52 unidades. Foi o 3º arcebispo dessa importante cidade do estado de São Paulo. Então, ele já tinha 52 paróquias que ele controlava. Realizou vários cursos de Bíblia, catequese, teologia e ASEBs, comunidades eclesiais de base, que ele sabia controlar e dialogar, como nos chamou a atenção Dom Fernando. Ele era sempre pronto ao diálogo e sabia unificar as diferentes opiniões, porque já eram muitas comunidades. Não sei quantas são atualmente, mas eram muitas, 300 a 400 comunidades eclesiais de base. Ele aposentou-se em agosto de 2000, tornando-se bispo emérito, foi ainda admitido como integrante na nossa Academia Cristã de Letras, também foi o 2º ocupante da cadeira 28, né, como dissemos, e o seu patrono foi Antônio Manuel Vilhena, como falou o doutor Hélio. E promoveu, então, esses cursos de Bíblia e pertenceu também à Academia Botucatuense de Letras, Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba, locais em que conviveu com intelectuais de importância, intelectuais de prestígio. Eu tenho, então, alguns vídeos e fotos, se quiserem, eu posso projetar, que eu recebi diretamente como é que chama? Rede Vida de Televisão. Agora, exatamente. Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, também pode... Fico às ordens. Maria Cília, é melhor nós deixarmos comentários para o final, senão vai... Mas se você quiser apresentar as imagens, sem problema nenhum. Pode ser.
Ele foi extremamente simpático comigo e atencioso, porque no dia que eu entrei aqui nessa academia, dia 30 de agosto do ano 2011, ele levou a Rede Vida de televisão para me entrevistar. Maravilhoso, nem me conhecia, foi super gentil comigo. Então, agora eu vou apresentar algumas fotos. Então, essa é a estrela de Belém, baseada na estrela dos Reis Magos, que acompanharam e chegaram até a manjedoura do menino. É o símbolo da Rede Vida de televisão. Bom, e agora? Onde nasceu o menino Jesus. Aqui é congregação, pode mudar. Congregação das Irmãs Missionárias de Ação Paroquial da cidade de Maria, é uma vista geral. E a fonte é diocese de Barretos.com.br. Aqui é Dom Mútulo, e no dia da inauguração da Rede Vida de televisão em Brasília. Dom Mútulo com lembranças no livro Lembranças da Minha Vida, de sua autoria, do ano de 2011. Aqui ele está com o Papa João Paulo II, no dia 25 de março de 95, também do livro Lembranças da Minha Vida, edições Loyola. Aqui é a Rede Vida de televisão, em cima na Avenida Paulista, transmissora super importante, pega o Brasil inteiro, foi dedicada a Nossa Senhora e a São José. Página do livro 198. Aqui os três, Dom Antônio Maria Mútulo, Dom Luciano Mendes de Almeida e João Monteiro de Barros Filho. Ainda está até hoje na Rede Vida de televisão. Aqui a capela da Rede Vida, todo dia se reza o terço e missa lá. E tem a hóstia consagrada também. Diariamente, celebrada a Eucaristia. Ai, meu Deus, não está pegando. Jesus, também da Lembranças da Minha Vida, da cidade de Maria, que é experiência única no Brasil. Aqui são as pequenas missionárias eucarísticas em Barretos, São Paulo, com Dom Antônio Maria, Lembranças da Minha Vida, do livro dele também, página 73. E aqui Servas de Santa Teresa do Menino Jesus, que é da Itália. Esse aqui. Então, acho que tem mais alguma. Está grudado. Espera lá. Fico meio atrapalhada agora. E mais essa foto interessante, que é da cidade de Maria também, e é do livro dele, que é Casa de Encontros, de Betânia. Havia, então, há atualmente 8 entidades religiosas, 4 femininas e 4 masculinas. Então, assim agradeço a todos pela atenção e um abraço carinhoso. Obrigada. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Maria Cecília. Excelente, muito grato pela ilustração, pela apresentação. Você foi fenomenal. Obrigado. Eu queria agora compartilhar mais uma vez a tela com vocês. Nós vamos agora chamar, então, a nossa querida acadêmica Márcia Etelli Coelho,
a Márcia Peri Coelho, ela ocupa a terceira posição na genealogia da cadeira 12, e tem por patronesse a Cecília Meirelles, a grande escritora Cecília Meirelles. E ela vai homenagear uma figura queridíssima, particularmente para mim, para ela também, que é o acadêmico Hafiz Saadi. O acadêmico Hafiz Saadi foi fundador da cadeira 40 e escolheu para patrono Gibran Khalil Gibran. E ele presidiu a nossa entidade durante 4 anos também, foi um ex-presidente. Antes de passar a palavra para Márcia, eu queria, assim, muito carinhosamente, eu estou vendo, eu vi aqui na tela, vários Saadi, né, que com certeza foram convidados da Márcia, Amanda Saadi, a Maria Ângela, o Marcos Saadi, e eu queria, em nome de todos eles, saudar o Marcos Saadi. O Marcos Saadi é um dos filhos do Hafiz Saadi, meu amigo de urologia, um dos maiores urologistas do Brasil. Com essa juventude que ele tem aí, ele ocupa um posto elevadíssimo dentro do conceito urológico nacional, particularmente na área de tumores urológicos. Marcos, é uma grande honra ter você aqui. Seja certo que se a Márcia não pedisse para falar sobre seu pai, eu falaria, porque o seu pai foi uma figura caríssima para mim, mas como a Márcia foi aluna dele também, e sabe como é que a mulher manda, né? A mulher tem prioridade, então ela vai falar sobre o seu pai aqui. Márcia, eu passo a palavra para vocês, e você querendo compartilhar a tela, pode compartilhar, tá ok? Boa tarde a todos, realmente é muito prazer, muita honra de eu estar falando sobre o professor Saadi. Eu vou apresentar alguns slides, agradeço ao Marcos por ter me enviado algumas fotografias. Eu conheci Hafiz Saadi em 1978, quando ele era professor de urologia da Escola Paulista de Medicina, e eu estava no 5º ano da faculdade, e por coincidência, o seu filho, Marcos Vinícius, era meu colega de turma. Então, eu estou aqui, Marcos Vinícius está aqui nessa foto. A imagem que eu tinha dele era de uma pessoa exigente, que sabia explicar muito bem a matéria. Nem de longe eu imaginava que ele tinha talento literário, muito menos a sensibilidade de poeta. Só soube disso quando eu entrei na Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Sobrano, em São Paulo, e conheci o Hélio Begliomini, que foi um dos seus seletos alunos, e que me informou dessa particularidade do professor Saadi. E a primeira poesia que eu li do professor Saadi foi Correr do Tempo, que começa assim: quanto mais o tempo passa, sinto o passar dos anos, não sinto o passar do tempo e com o tempo os desenganos. Para o Dr. Saadi, o tempo tinha uma conotação especial, e ele soube muito bem aproveitar o seu tempo, que se dividia entre a medicina e a literatura. Na medicina, apesar de ter nascido em Jardinópolis, São Paulo, ele se formou pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais, especializou-se em urologia na Escola Paulista de Medicina e foi professor titular de lá, da Faculdade de Medicina de Santos e também do ABC. Ele era membro de várias importantes academias de medicina e autor também de importantes livros sobre urologia. Participou de inúmeros congressos e jornadas, sempre com destaque, pois apresentava um profundo conhecimento da medicina e uma grande habilidade na oratória, conquistando grandes amizades, tanto no Brasil como no exterior. Só que ele aproveitava também o tempo nessas viagens para conhecer a cultura local. Na literatura,
Hafiz Saadi escreveu crônicas, ensaios, biografias, editoriais de revistas, mas se destacou mesmo foi como poeta. E o interessante é que os títulos dos seus livros de poesia sempre têm uma referência ao tempo, ao ritmo, à musicalidade das palavras. Hafiz Saadi ingressou na Academia Cristã de Letras em 1982. A posse foi na sua querida e na minha Escola Paulista de Medicina. E por ser o primeiro ocupante da cadeira 40, ele escolheu como patrono o poeta Gibran Khalil Gibran, que era um poeta que o Saadi admirava muito, além do fato de ambos terem origem libanesa. E interessante é que um dos textos mais famosos do Gibran está contido no livro O Profeta e tem como título O Tempo. Hafiz Saadi ocupou a presidência da Academia Cristã de Letras em 2 gestões, 1988 a 1991, e era notória a sua organização, a sua facilidade de pesquisa e a sua memória. O tempo corria e Hafiz Saadi seguia com muitas atividades, mas conseguia uma pausa para pescar, atividade na qual realmente o tempo parece andar mais devagar. Pausa também para estudar tapetes persas. Ele tinha uma fascinação pelos tapetes, chegou até a colecioná-los, não 2 ou 3, mas muitos. Ele era fascinado não apenas pela beleza dos tapetes, mas se aprofundou em todo o processo de confecção. E eu estive pensando como esse hobby de tapeçaria tem uma conotação simbólica muito importante, tanto para quem é médico, como para os escritores de uma forma geral. Porque a tapeçaria requer paciência, persistência, atenção aos detalhes, mas com um olhar para o todo. E Hafiz Saadi valorizava todas essas etapas dos artesãos e, com certeza, aplicava essas qualidades na sua vida pessoal e profissional. Ele valorizava uma boa gastronomia, não só pela alimentação em si, mas pela interação com as pessoas. Valorizava também as viagens e tudo que ampliava a sua cultura. Na vida pessoal, Hafiz casou-se com Leila e teve 3 filhos, Marcos Vinícius, Alexandre Augusto e Carlos Henrique. Marcos Vinícius é esse garoto que está aqui e ao lado também está presente na nossa reunião de hoje. Ele especializou-se também em urologia, professor, como o doutor Hélio falou, também membro da Academia de Medicina de São Paulo. Mas o tempo continuava correndo. A família cresceu e aqui a gente vê uma foto com uma das netas, a Andréia. E Hafiz Saadi veio a falecer em 30 de junho de 2010, aos 85 anos, deixando como legado o amor da família, a admiração dos amigos, a sensibilidade literária e uma grande contribuição para a medicina. E eu vou encerrar essa minha palestra lendo um poema que eu escrevi em homenagem a ele. Um homem com alma de artista, que da medicina fez sua profissão, que foi professor na Escola Paulista, com inteligência e dedicação. O olhar de poeta escreveu alguns livros, poesia em tons sobre o tempo e a vida, o tempo que corre, agregando amigos, a vida em espaço, onde o amor é guarida. Na Academia Cristã, grande mérito de a ter presidido por 2 gestões. Nas letras, nos sonhos, honrou o pretérito, um facho de luz entre constelações. Na tapeçaria, fascínio e lazer, a pausa ideal para a lida agitada.
os fios se entrelaçam e ensinam a ver beleza na trama, que aos poucos se ata. Hafiz é o nome desse homem capaz. Sadi complementa um nobre legado. E assim como Assis, instrumento de paz, seu nome será para sempre lembrado. Muito bom, Márcia. Muito obrigada. Parabéns, maravilhoso. E, como eu disse anteriormente, vamos deixar os comentários para o final, para que a gente tenha mais tempo aí. Eu vou compartilhar outra tela. Agora, eu realmente não fiz uma apresentação tão brilhante como os meus amigos aí, mas a minha apresentação também é do meu coração. Vou tentar ser o melhor possível aí. Bom, eu ocupo a cadeira 10, sou o segundo ocupante, né, que tem a patronesse Marie Barbie Antoinette Hudgert van Langendonck, que foi a avó do meu fundador, e vou homenagear uma figura caríssima, também a Academia de Medicina de São Paulo, a Academia Cristã de Letras, e a Medicina Paulista, particularmente. Então, eu vou falar algumas palavras sobre Eurico Branco Ribeiro. Assim como a Fissali, Eurico Branco Ribeiro foi médico também, e muito, muito ilustre. Ele nasceu no Paraná, numa cidade chamada de Guarapuava. E desde a sua adolescência, ele já começava a escrever alguns artiguinhos nos jornais da sua cidade. Ele, aos 13 anos, veio para São Paulo com a família, e aqui se radicou, e aqui também não deixou de contribuir. Na época existia um suplemento do Estado de São Paulo, que era o Estadinho, voltado para crianças e adolescentes. Ele contribuía nesse jornal Estadinho, e depois, um pouco mais tarde, ele foi repórter da Folha da Noite, para amealhar alguns trocados para que ele pudesse também estudar. Ele decidiu ser médico e entrou na Faculdade de Medicina aqui de São Paulo e graduou em 1927. E o Hafiz Saadi, ele, diferente de outros médicos, diferente, por exemplo, o Eurico Branco Ribeiro, diferente do Hafiz Saadi, o Eurico não se dedicou à carreira universitária, mas ele tinha uma sapiência inata que ele foi considerado pelos seus pares como um verdadeiro catedrático sem cátedra. Tamanho era a sua cultura médica e tamanha era a sua destreza médica. Ele se decidiu em fazer cirurgia e ele foi discípulo de Benedito Montenegro, que foi um dos grandes cirurgiões do passado. Curiosamente, ele é o patrono da cadeira minha na Academia de Medicina de São Paulo, Benedito Montenegro. O Eurico Branco Ribeiro, aqui em São Paulo, ele fundou, bem perto ali do Hospital Municipal da Prefeitura, ali perto ali da Vergueiro, ele fundou um hospital chamado de Sanatório São Lucas, na rua Pirapitingui. E nesse sanatório, ele era, embora não fosse professor, mas ele recebia, devido à sua destreza, ele recebia médicos, não somente do Brasil, como de toda a América do Sul, para estagiar com ele, para aprender com ele sobre cirurgia. E lá ele fundou, nesse sanatório São Lucas, dois museus. Um voltado à anatomia patológica, que colocou um ex-catedrático da USP para dirigir, que era o professor Carmo Lodi, e um museu dedicado a São Lucas. E aí, nesse museu, continha quadros, imagens, livros sobre São Lucas. E ele inaugurou esse museu em 1962. Aliás, o Eurico Branco Ribeiro foi um dos maiores conhecedores do mundo sobre a figura de São Lucas. Ele era verdadeiramente fascinado por São Lucas. E, infelizmente, a maioria dos médicos, para não dizer 100%,
vai, aqui tira eu e a Márcia, talvez mais um ou outro, não sabe que o dia de ontem, que nós comemoramos aqui no Brasil como o Dia do Médico, se deveu a um trabalho hercúleo de Eurico Branco Ribeiro. Então, aqui no Brasil, dia 18 de outubro, é comemorado o Dia do Médico, porque foi Eurico Branco Ribeiro que batalhou para que essa data fosse aceita nacionalmente. O Eurico Branco Ribeiro, como eu falei, ele pertenceu à Academia de Medicina de São Paulo, que na época chamava-se Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. E ele presidiu essa entidade em 1954 e 1955. E foi na gestão dele que essa entidade passou a ser chamada de Academia de Medicina de São Paulo. Além disso, ele também dirigiu o Departamento de Cirurgia da Associação Paulista de Medicina e foi mestre do capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O Eurico pertenceu a inúmeras entidades, tanto nacional do Brasil quanto do exterior. Então, ele foi membro de entidades da Argentina, médicas, né, do Chile, da Espanha, dos Estados Unidos, do Uruguai. Ele recebeu inúmeras comendas, medalhas e honrarias, mas eu queria destacar algumas delas. Ele recebeu a Ordem do Mérito do governo brasileiro, ele foi cidadão honorário de Curitiba e foi prefeito de Santo Antônio, prefeito honorário de Santo Antônio, no Texas, Estados Unidos. Vejam a projeção que Eurico Branco Ribeiro tinha. E também foi membro honorário da União Mundial de Escritores Médicos. O Eurico Branco Ribeiro, ele era ambidestro, e aqueles que operam, aqui se encontram, o Juarez, o Marcos, eu, é claro que a gente tem uma mão que domina a cirurgia, né? Uma mão corta, uma mão disseca, a outra afasta. O Eurico não, o Eurico era ambidestro, ele fazia tudo com as duas mãos. Ele era extremamente hábil no campo operatório. Na época dele, era muito comum uma cirurgia chamada de gastrectomia, que era uma cirurgia que se fazia muito para úlcera de duodeno, úlcera de estômago, né? Hoje em dia, essa cirurgia diminuiu muito a incidência porque vieram medicamentos que mudaram o curso da história da úlcera péptica. Mas, na época de Eurico Branco Ribeiro, ele foi considerado um dos maiores cirurgiões do mundo em gastrectomia. E ele fez nada mais, nada menos, na sua vida toda, do que 31.500 cirurgias. Ele também foi diretor e redator por 45 anos dos Anais Paulistas de Medicina e Cirurgia. Eurico Branco Ribeiro, e agora aqui eu queria homenagear o meu querido Carlos Ferrara, o Tufik, né, rotarianos. Eurico Branco Ribeiro foi um grande rotariano também, um grande rotariano. Ele ingressou no Rotary Clube de São Paulo, o segundo mais antigo do Brasil, que está prestes a completar 100 anos, em 45. E 10 anos depois, ele já era presidente desse clube rotário. Além disso, ele foi um dos membros que criaram a associação, a Fundação dos Rotarianos de São Paulo. Essa fundação foi tão importante que ela adquiriu o espaço e o prédio onde hoje se consolidou o Colégio Rio Branco. Para quem não sabe, o Colégio Rio Branco é uma obra do Rotary paulista, e particularmente paulistano. O Eurico Branco Ribeiro, como eu falei, foi escritor. Só sobre Rotary, ele escreveu 11 livros, só sobre o Rotary, além de artigos, relatórios e também discursos. Ele contribuía muito para uma revista da época chamada Vida Rotária. E para vocês terem uma ideia da importância dele nessa instituição, quando ele morreu,
o número 278 dessa revista Vida Rotária foi integralmente dedicado à pessoa de Eurico Branco Ribeiro. Eu tive acesso a essa revista e, na época, convidaram vários exímios rotarianos para falar sobre Eurico Branco Ribeiro. Então, o volume todo dessa revista foi em homenagem a Eurico Branco Ribeiro. E Eurico Branco Ribeiro também recebeu a Comenda Internacional do Rotary, que é a medalha Paul Harris, que é a mais alta condecoração internacional do Rotary. Mas Eurico Branco Ribeiro também tinha uma vocação altruísta, ele era muito caridoso. E ele, vejam bem, ele foi diretor e presidente da Casa de Velhinhos Ondina Lobo somente por 27 anos. Somente por 27 anos. Um trabalho totalmente, obviamente, não remunerado, altruísta, ele assim fez. O Eurico Branco Ribeiro também é muito caro à entidade que a Márcia presidiu, que é a Sociedade Brasileira de Médios Escritores. Ele foi o fundador dessa entidade e, curiosamente, ele jamais quis ser o presidente. Ele foi tesoureiro, foi secretário, mas ele presidiu tantas outras entidades, mas essa ele não quis ser presidente. Ele também presidiu o Clube dos 21 Irmãos Amigos, foi membro da União Cultural Brasil-Estados Unidos, do PEN Clube de São Paulo, da União Brasileira de Escritores, e, além de ter pertencido à nossa queridíssima Academia Cristã de Letras, ele foi honrado em ser membro da Augusta Academia Paulista de Letras. Eu vou citar aqui, para terminar, alguns dos livros que Eurico Branco Ribeiro publicou. A História de Guarapuava, A Sombra dos Pinheirais, O Coração do Paraná, Breviário dos 20 anos, Água da Esperança, mas ele realmente foi exímio em descrever sobre a vida de São Lucas. Ele planejou durante 30 anos escrever uma obra sobre São Lucas que contaria com 10 volumes. Mas, infelizmente, ele morreu após a publicação do 4º volume. E essa obra recebeu o título de Médico, Pintor e Santo, que foi exatamente São Lucas. E também, para quem não sabe, São Lucas é um dos patronos de uma das cadeiras, a cadeira 27, da Academia Cristã de Letras também. E ele também escreveu o livro que Lucas não escreveu, Lucas, o Médico Escravo, e uma novela chamada Fui um dos 70. Eurico Branco Ribeiro, ele era tão apaixonado pela medicina que ele escolheu como ex-libris de seus livros e como lema de sua vida uma frase de Hipócrates, que, aliás, estava estampada na janela de sua casa. E essa é a seguinte frase: conservarei puras a minha vida e a minha arte. E, com certeza, Eurico Branco Ribeiro assim o fez. Foi um grande médico e honrou a vocação de Hipócrates. Hoje, o nosso Eurico Branco Ribeiro ele é honrado como patrono da Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina, como patrono da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores e como patrono da cadeira 114 da Augusta Academia de Medicina de São Paulo. Muito obrigado. Eu agora também vou passar a palavra à Thais, e a Thais digamos assim, é a nossa mais velha acadêmica, né? Olha só o rostinho dela, recém-ingressa na Academia Cristã de Letras. É bom ver a juventude da Thais. Ela é a terceira ocupante da cadeira 35 e tem como patrono Tomás Antônio Gonzaga, e ela escolheu para homenagear alguém da área dela, né, que foi o Mário Operni Dutra, que foi o segundo ocupante da cadeira número 4, e tem por patrono Dante Alighieri. Thais, se você quiser falar umas palavrinhas enquanto eu procuro o seu vídeo, pode falar. Ótimo.
Ótimo, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite do nosso estimado e competente presidente, doutor Hélio Begliomini, pelo convite em participar dessa tertúlia da saudade. Na sua pessoa também, doutor Hélio, eu cumprimento a todos os médicos, né, data tão festejada, como muito bem lembrado pelo doutor, ontem foi comemorado o Dia do Médico, então sintam-se todos cumprimentados da área da saúde, na pessoa do nosso presidente. Eu agradeço muito a presença dos familiares do Dr. Mário Opner Dutra, especialmente o Dr. Carlos Roberto de Alckmin Dutra, a sua esposa Carla e a filha Georgia. Hoje é um dia de festa, é um dia de grande festa na Academia Cristã de Letras. Pela comemoração do Dia do Médico, que foi ontem, nós temos vários médicos, pela tertúlia da saudade, em homenagem a grandes intelectuais do nosso sodalício, e nada é por acaso, Deus ele planeja tudo e tem sempre planos maiores e melhores que os nossos. Hoje é aniversário também, olha só, pasmem, confreiros, confreiras e convidados. Hoje é aniversário da neta do Dr. Mário Opner Dutra, da Geórgia. Eu acredito que ela está assistindo, e nós poderemos cantar brevemente um parabéns? Pode ser, presidente? Claro, pode sim. Parabéns. Eu só não sei se estão bloqueados os microfones, mas podemos cantar. Eu canto com você. Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Para Jorge Dada, tudo! Parabéns! Essa é a nossa homenagem à família Opner Dutra. Parabéns! A palavra, presidente, com o vídeo, fique à vontade. Eu sou privilegiado porque a Thaís fez essa apresentação em vídeo. E eu já vi esse vídeo umas 2 ou 3 vezes, e ele é realmente fantástico. Thaís, de antemão, parabéns. E eu vou. Vejam, se vocês não escutarem o som, por favor, me avisem, mas acredito que vão escutar, sim, tá? Tem som. Não? Sem som, Hélio. Não está saindo o som. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Deixa eu tentar. Pera só, me perdi aqui, espera aí. Lourdes e lá. Eu vou tentar começar novamente, pessoal. Em memória do excelentíssimo Estão escutando? Agora sim. Tá. Mário Opner Dutra. Nasceu em 6 de maio de 1914 em São Paulo, no interior, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, e foi criado pelos pais com muito amor. Era filho de José Benedito Dutra, homem íntegro e de muito valor, que atuava como professor de desenho e galgou o cargo de supervisor de ensino do governo do estado. Era filho de Dona Isabel Alice Opner Dutra, que com os filhos tinha grande cuidado. Dutra era o segundo filho de mais 4, Licínio, Renato, Lourdes e Laí. Nasceu em linhagem cercada de ensinamentos cristãos, uma verdadeira fortaleza. O patronímico Opner é de ascendência alemã e Dutra de origem holandesa. Ao ingressar nos bancos acadêmicos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, sua família já residia em São Paulo, no bairro da Consolação. A tão sonhada classificação fora fruto de suor e de muita dedicação. Era o dia mais feliz da sua vida, o anúncio da almejada aprovação. Como acadêmico, fundou uma revista na Faculdade de Direito
intitulada Ritmo. Para a comunidade acadêmica foi um grande feito. Desde a academia, sempre foi um aluno comprometido e estudioso. Já plantava e semeava um trajeto esplendoroso e muito honroso. Foi o primeiro da família a cursar direito. Era um vocacionado. Atuou com esmero como fiscal de rendas do Estado, inspetor federal de ensino, assessor na primeira delegacia de segurança pública e advogado. Ingressou na magistratura em 1940, sendo um insigne magistrado. Galgou o cargo de vice-presidente do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Depois, tornou-se desembargador e em maio de 1979 foi aposentado. O coroamento e triunfo do excelso Dr. Mário advieram da sua enorme dedicação, do amor por Deus, pela família, estudo, justiça e pela honrosa profissão. O nosso admirado, congratulado, antes de ser juiz de direito na capital, atuou como magistrado em São Carlos, Queluz e Casa Branca. Cada cidade era uma nova experiência, uma nova lembrança. Repudiava a rinha de galos, comportamento inserido no rol de contravenções penais. Nosso homenageado foi condecorado pela Sociedade Protetora de Animais. Orador eloquente, insofismavelmente discursava com sublimidade, tendo sido por Deus certamente abençoado. Entre discurso mil, fê-lo no sesquicentenário da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Naquela festividade, salvou a sua amada faculdade, abre aspas, velha faculdade que vive comigo numa grande saudade. Saudade de um São Paulo antigo, quase aldeia, ainda menino, dos moços poetas e dos langorosos lampiões a gás. Velha faculdade dos tempos coloniais, fecha aspas. Estupenda a trajetória pessoal, jurídica e literária do nosso homenageado, membro da União Brasileira de Escritores da Academia Paulista de Magistrados, Academia Paulista de Direito e da Academia Cristã de Letras, onde ocupou a cadeira número 4. Talentosíssimo apreciador da arte no geral, simplesmente fabular, amava fotografar, pintar e eventos projetar. Exímio escritor, pescador e poeta. Dr. Mário foi um estudioso de diversos temas, de obras literárias como Boemia do Silêncio, Perfídios, Cursos Poemas, passando por livros técnicos como Personalidade Jurídica das Sociedades Irregulares, Delito de Rixa e Direito de Preferência. Sua biografia conta com diversos artigos, ensaios, comentários e conferências. Inovidável a sua obra mais famosa, Furto e Roubo. Admirado por estudantes e renomados juristas, tal como Damásio de Jesus, que em seu código comentado de direito penal fez menção ao nosso homenageado de forma sublime e especial, destacando este estudo como primeira referência de ambos os tipos penais. Pode-se garantir tratar-se de uma das obras jurídicas mais tradicionais. Dr. Mário fez história e ficou para a história. Quanta glória! Dutra era um apaixonado pelo direito, pela arte e literatura. Amigo do saudoso poeta Paulo Bonfim. Ambos possuíam casas de veraneios vizinhas no litoral sul paulista. Certamente uma amizade preciosa no plano terrestre e celestial, uma amizade sem fim. Entre eles são incontáveis os momentos de bate-papo e do compartilhamento de conquistas. Com dom esplendoroso no campo jurídico, literário e artístico, apreciava diversos autores, fator do seu perfil característico. Era habitual a leitura não só de livros na área jurídica, mas também de literatura e poesia. Apaixonou-se por obras de Paulo Bonavides, Ponto de Miranda, Nelson Hungria, Paulo Bonfim, Fernando Pessoa, Pablo Neruda, Vinícius de Moraes, Gucci, Cecília Meirelles, Camões e Carlos Drummond de Andrade. Vasta e riquíssima a sua lista de predileção em cada novidade. Na vida do Dr. Mário, a leitura diária do jornal Estadão era trivial. Revelarei agora uma curiosidade. Embora atuasse na área penal, a sua matéria predileta
era direito comercial. No campo pessoal, Mário teve matrimônios. O primeiro com Irene Muniz Dutra, que frutificou com Ivan, Antônio Carlos, Maria de Fátima e Renata. O segundo com Maria Cecília Alckmin Dutra, juntos conceberam Carlos, filho Temporão, que me atendeu com gentileza e muita educação, o que propiciou a elaboração desta singela congratulação. Aproveito para registrar a minha eterna gratidão. O nosso congratulado teve 5 filhos na totalidade. Renata, infelizmente, faleceu em tenra idade. 2 enveredaram para o direito, Ivan promotor aposentado e Carlos procurador. Enquanto Antônio Carlos, Maria de Fátima optaram por outra área de concentração. O sempiterno homenageado assistiu o jardim da sua família florescer, presenciou o nascimento de 3 dos netos, Renata, Flávio e Eduardo. A neta Georgia não conseguiu ver nascer. Contudo, lá do céu, certamente orgulhou-se desse lindo alvorecer. Dr. Mário, em âmbito pessoal e profissional, galgou uma trajetória simplesmente gloriosa e sensacional. Contudo, a vida não é feita só de flores. Há espinhos. Algumas agruras fizeram parte do seu caminho. Por mais de uma vez, enfrentou a viuvez. Ainda em trágico acidente na estrada, perdeu a sua filha tão amada. Com apenas 6 anos de idade, a bela Renata virou estrela encantada. Sobre o nosso homenageado, vale rememorar um momento bem feliz. Em suas segundas núpcias, fez um tour com a esposa na Europa e encantou-se com Paris. Ficou admirado com a Cidade Luz, com a Dama de Ferro e com as castanhas de Portugal. Costumava dizer, munido de um alto astral, um fato para si bastante especial, que as castanhas quentes eram boas de saborear e para o bolso esquentar. As férias costumavam ser em sua casa de veraneio no litoral. Lá usufruía de instantes de alegria e de pescaria. Da esposa, dos filhos e da natureza gostava de estar sempre rodeado. O seu peixe predileto era o robalo. Passava horas pescando no rio de Itanhaém. A pescaria costumava ir sempre muito além. Outra curiosidade, Dutra sabia fazer pipas como ninguém. Insofismável seu talento com trabalhos manuais, incontáveis foram os dias em que pai e filho faziam e empinavam pipas no lazer. Certamente momentos e lembranças muito, muito especiais. Outra grande paixão do nosso congratulado é a fotografia. Ele apreciava documentar paisagens, natureza morta e as viagens. Seus pintores prediletos eram Durval Pereira e os seus tios pintores. Cresceu em família de artistas consagrados e inspiradores. Tanto é que na obra Os Artistas Dutra, 8 gerações, de autoria de Augusto Carlos Ferreira Veloso, os familiares são rememorados e cumprimentados. Há registros de pinturas e do histórico familiar tão grandioso. Dutra possui valor inestimável. Foi um ser humano ético, admirável, sempre autêntico e justo em seus propósitos de vida. Incontáveis são as suas condecorações e títulos honoríficos. Que caminhada terrena majestosa e bem vivida. Contribuiu de forma inigualável à justiça e às artes. Embora de semblante sério, tinha um espírito elevado. É sempre terno. É baluarte. A efemeridade da vida nos faz refletir. Estamos na terra, mas um dia iremos partir. Aliás, a vida é como uma viagem de trem. Há ensinamentos que vão de geração em geração, que vão além. Tal como a música Caramba, Galileu de Galileia, de composição de Jorge Ben. O estupendo Duarte aos filhos parafraseava o seguinte trecho como ninguém. Se um malandro soubesse o quanto vale a pena ser honesto, seria honesto só por malandragem. Caminhando para o final, o grande Mário Opner Dutra, após cirurgia de tumor intestinal,
partiu em 15 de junho de 1997, em razão de infecção adquirida em hospital. Chegou o fatídico dia da partida, daquele que fora uma fortaleza cultural. Ele certamente passou a brilhar no plano celestial. Neste mundo, nosso congratulado continua sendo muito amado. Essa lembrança desse paradigma de integridade, de generosidade, da sua estupenda figura paterna, bem como a esperança de que um dia todos nós caminharemos lado a lado na vida eterna. Um abraço poético e repleto de poesia, Thaís Fernanda Maú Bizarria, acadêmica titular na Academia Cristã de Letras, cadeira número 35. Muito bom, Thaís. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada. Muito bom. Olha, realmente foi mais uma tarde de enlevo para todos nós aqui. Antes de passar a palavra, eu queria dizer a vocês, alguém está compartilhando o som. Espera aí. Quando não tinha nada, eu quis. Desculpe, pessoal. Estava no YouTube e acabando um vídeo, você sabe que entra outro, né? Eu não sabia desligar. Bom, para aqueles que não são da academia e também para nós acadêmicos, né? As academias elas se diferenciam de outras entidades porque nelas existe um princípio que se chama, desde a Academia Francesa, da imortalidade. Então, os membros que delas fazem parte devem se tornar imortais pelo que foram, pelas suas obras, pelos seus feitos, e faz parte desse exercício o cultivar os nossos antecessores. Isso leva a nós conhecermos o nosso lastro, leva a homenageá-los, como nós estamos fazendo hoje, e leva a nós nos orgulharmos por pertencer ombro a ombro com tamanhos vultos da intelectualidade do passado e do presente. Então, dito isso a vocês, eu vou vou franquear a palavra. Nós temos 31 pessoas aqui, são 2 telas. Eu não sei se eu vou conseguir ver todo mundo, mas eu queria, assim, antes de passar a palavra aos acadêmicos, queria, se algum familiar quiser se manifestar por primeiro, eu vou dar a palavra primeiro para o familiar dos homenageados, né, que são 2 que devem estar aqui, que é o Hafiz Saadi e o Open Dutra, e depois aos acadêmicos. E pediria a todos que realmente fossem breves, né, porque nós temos, acho que, várias pessoas que gostariam de se manifestar. Então, quem gostaria dos familiares, por gentileza, quem gostaria de se manifestar, é só levantar a mãozinha e o dedinho para que eu saiba. Vocês me ajudem se estão vendo alguém aí que eu não estou vendo. Carlos. Carla e Carlos. Carla e Carlos. Carlos, quer falar, Carlos? Gostaria. Então, por gentileza, eu não estou te vendo, mas habilite o seu microfone e fale. Boa tarde a todas e a todos, senhor presidente, Hélio Biglomini, prezados e prezadas colegas e irmãs, não é, de academia. Nós estamos muito emocionados, essa foi uma homenagem belíssima, maravilhosa. Gostaria muito de agradecer à academia, na pessoa do seu presidente, senhor Hélio, e também a nossa querida colega, a doutora Thaís. Ela realmente fez uma homenagem fantástica. Doutora Thaís, perdão, eu acabo de sair de um outro evento em que a organizadora era a doutora Thaís, então eu tenho, assim, uma certa desculpa para isso, vamos dizer. Mas, de qualquer forma, continuando, nós ficamos muito emocionados, foi uma síntese maravilhosa das informações, eu mesmo não seria capaz de fazer melhor, realmente estou surpreso, doutora Thaís, foi belíssimo. Ficamos muito emocionados, muito felizes, e certamente meu pai vai estar hoje, vai ser um dia fantástico para ele, lá onde ele está, no plano superior, não é? E vai estar aproveitando muito isso.
Eu não tenho como agradecer, eu dou meus parabéns a todos e agradeço de coração por essa belíssima homenagem. Muito obrigado a todos, em especial a doutora Thaís. Obrigado. Obrigada. Carlos, nós que agradecemos a presença, vocês é que nos honram, que enriquecem essa reunião. Estejam certíssimos disso. Algum outro familiar gostaria de se manifestar? Hélio, é o Marcos Sadi. Marcos, olá a todos. você a palavra, Marcos. Olá a todos, muito obrigado. As apresentações foram lindas, é um prazer rever todos vocês, a Francis, fazia tempo que eu não via. O Hélio é meu conhecido, o Hélio é nosso baluarte cultural da urologia, e você não sabia, Hélio, a Márcia é minha colega de turma. Você foi pego no contrapé, viu? E muito obrigado, Márcia, sua apresentação foi linda. Foi um aprendizado enorme, inclusive, pelas outras apresentações. Eu queria dizer que é um orgulho estar aqui participando disso e ter vocês como acadêmicos, é um negócio realmente emocionante. Muito obrigado por tudo e por todos. E, obviamente, que eu sei do brilhantismo da academia e seu em particular. Ele o que eu posso dizer, além de um super beijo para todos e um abraço fraternal para você. Marcos, muito obrigado pela presença, assim como o Carlos, da família Oper, né? Você também honra muito a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, você e todos os familiares que estiveram aqui presentes. Eu queria, então, agora, o Juarez tinha pedido a palavra, eu já tinha visto a mão dele, então, aqueles que forem se manifestar, Juarez, depois, que eu estou vendo aqui, a Thaís, depois a Raquel. Então, Juarez, por gentileza, depois a Thaís, depois a Raquel. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os colegas, confrades e confreiras, os visitantes. Eu gostaria de cumprimentar a Academia Cristã de Letras, na pessoa do Dr. Hélio, pela magnífica iniciativa em trazer a nós essa tarde maravilhosa para rememorar os ocupantes das cadeiras aqui na nossa academia. Tanto a Maria Cecília, como a Márcia, como o Dr. Hélio e a Thaís nos brindaram em reviver personagens importantes da nossa academia, que, além de enriquecer a nossa academia, nos traz muito estímulo para fortalecer ainda mais nosso jornalício e dizer que foram exemplos vivos que nós tivemos há pouco tempo atrás e que até hoje ressoa entre nós. Então, queria cumprimentar a academia pela feliz iniciativa de nos brindar com essa tarde de hoje pela história magnífica dos 4 ocupantes da nossa academia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Juarez. Thaís, por gentileza. Na verdade, presidente, era só um lembrete que o Dr. Carlos Roberto de Alckmin Dutra, ele forneceu alguns exemplares, que um foi presenteado ao nosso estimado presidente, 2 à biblioteca e 3 serão objetos de sorteio. Na reunião da diretoria, ficou combinado que acredito que a de Bonetti anotaria alguns nomes para que no final do evento houvesse o sorteio. Então, é apenas um lembrete para que nós possamos realizar o sorteio desses 3 exemplares ao final do evento. E agradeço as belíssimas palavras do Dr. Carlos, da doutora Carla, e a todos que estão prestigiando esse magnífico evento, e também ao nosso estimado e brilhante presidente. Thaís, eu não estou vendo aqui eu tenho a impressão que a de Bonetti teve um contratempo e não está participando, eu não vi a de Bonetti. Então, se você puder anotar o nome dos que aqui estão, e anota, faz um papelzinho e você me sorteia no final, tá bom? Acho que fica mais prático. Então, agora, a nossa queridíssima, grande acadêmica, Raquel Naveira, grande escritora. Raquel, você é diretamente de Mato Grosso. Com você a palavra. Boa tarde a todos, que tarde maravilhosa, comovente, e eu só queria lembrar, sim, alguns pontos dessas trajetórias riquíssimas de vida que nos foram apresentadas. Maria Cecília com Dom Mucciolo, uma pessoa que sempre era referida nas nossas reuniões e trazendo a Rede Vida,
esse campo enorme de comunicação. E toda vez que se fala em comunicação, eu me lembro da missão do apóstolo Paulo, que tudo que está na comunicação veio na trajetória de Paulo. A doutora Márcia Telli, falando de Hafiz Saadi, trazendo todo esse clima assim, árabe, do Khalil Gibran com o profeta, dos tapetes persas, que tem uma história maravilhosa de etnias, de histórias dos povos. E eu me lembrei da família Saadi, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as professoras Arlete Saadi, que fundou a Aliança Francesa, sua filha, Aline Saadi, que ainda é a presidente da Aliança Francesa e trabalha na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, eu acredito que sejam do mesmo ramo aí dos cedros libaneses, que também tiveram raízes aqui no sul de Mato Grosso. Mais uma vez, parabenizar a todos pelo Dia do Médico. Medicina e literatura são áreas que se entrelaçam no conhecimento do ser humano, no sofrimento do ser humano. Esse museu dedicado a São Lucas, do doutor Eurico Ribeiro, me lembrou um livro também chamado Médico de Homens e de Almas, de Taylor Caudill, e a figura, mais uma vez agora, do apóstolo São Lucas, nesta tarde, comemorando medicina e literatura. E a nossa querida Thaís Fernanda, no seu campo do direito, trazendo a figura do doutor Mário Hopner Dutra, com sua resistência. Me comovi com as histórias assim da família, de dificuldades e superações que todos nós passamos nas nossas famílias, a amizade dele com o Paulo Bonfim, que é pura poesia, e um detalhe pequeno que me lembrou o sul de Mato Grosso. Ele fez um manifesto contra as rinhas de galo, que eram muito comuns nesse sul de Mato Grosso, que o próprio Jânio Quadros também teve uma passagem sobre isso, e dele ser o defensor dos animais. A presença da família dele aqui e desse belo vídeo da Thaís, que serve, com certeza, como um patrimônio para a nossa Academia Cristã de Letras e para a família Hopner Dutra. A todos os convidados, a todos os confrades, o meu grande abraço, dizer que realmente hoje foi assim, algo que tocou demais o meu coração. Abraços a todos e muito obrigada. Obrigado, Raquel. Realmente, Thaís, você não está convidada, você está convocada a enviar o seu vídeo para a Dibonete, para que esse vídeo que você tão bem fez se esteja também com acesso ao nosso site, que já é rico, da Academia Cristã de Letras. Então, você não é convidado, você está intimado. Tá? Combinado. Antes de passar a palavra ao Haddad, que acho que me pediu a palavra, eu queria saudar aqui o nosso querido acadêmico, o doutor Luiz Gonzaga Bertelli, que aqui está honrando, prestigiando a nossa reunião. O doutor Bertelli é também presidente da Academia Paulista de História, uma entidade magnífica também, que alguns de nós aqui fazemos parte. Haddad, com você a palavra. Habilite o microfone, por favor. Carlos Haddad, nosso membro honorário. Estão me ouvindo? Eu gostaria de honrosamente dizer que eu fui o editor pela imprensa oficial desse livro que foi referenciado pela doutora Thaís, que é Os Artistas Dutra, e um livro que foi coeditado com uma instituição aí de arte, e aqui o livro Os Artistas Dutra, não sei se dá para ver, Os Artistas Dutra,
e que tem a apresentação do nosso querido Mário Dutra, de formas que realmente foi uma honra para mim, foi uma satisfação muito grande, porque é uma obra notável de uma família notável também, de formas que eu deixo esse registro aí e guardo isso com muito carinho na minha biblioteca. Muito obrigado pela referência, parabéns, presidente, e aos que ofereceram essa reunião. Muito obrigado. Que riqueza de comentário, Carlos. Muito obrigado pelo seu comentário. Alguém queria mais se manifestar, pessoal? Hélio. Então, Geraldo. Geraldo, então, por gentileza, Geraldo, levantou primeiro a mão o Dr. Bertelli e depois, em seguida, você. Dr. Bertelli, por gentileza. Dr. Bertelli, o senhor precisa habilitar o microfone. Por favor. É uma honra, presidente, participar dessa tertúlia. Infelizmente, nos atrasamos, porque hoje coincidiu uma reunião com a Academia Paulista de Letras Jurídicas, que é presidida pelo meu colega de turma de universidade, que é o Rui Altenfelder. Mas eu não queria deixar de registrar aqui os nossos cumprimentos pelas palestras que tive a oportunidade de assistir e lembrar só um pouco do que foi falado sobre essa figura fantástica que era São Lucas. São Lucas, como todos devem saber, ele era companheiro de São Paulo Apóstolo. O nosso presidente da Academia Cristã de Letras foi recentemente homenageado pela Arquidiocese de São Paulo com a Comenda de São Paulo Apóstolo. Então, minhas congratulações também ao nosso presidente. E São Lucas, além de ser um fantástico médico, era um homem culto, ele escrevia em linguagem grega. E outra observação sobre a personalidade de São Lucas é que, além de ser patrono dos médicos, ele dividia essa honraria com duas figuras, que eram os santos Cosme e São Damião. Por isso que a igreja comemora, junto com São Lucas, também a efeméride comemorativa de São Lucas, e junto com São Cosme e Damião. Parabéns, presidente. E as minhas desculpas por não chegar a tempo. Nós que agradecemos, doutor Bertelli, sempre muito bem-vindo. Aliás, já agendamos uma palestra para o doutor Bertelli para o ano que vem, hein? Fique na expectativa aí. Então, eu durmo um pouquinho, né? Mas a gente vai andando aí. Então, agora, o Geraldo, com você a palavra, Geraldo Nunes, grande Geraldo. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos por terem me aceito na Academia Cristã de Letras. Eu realmente estou muito feliz com a escolha de vocês, de poder fazer parte deste sodalício, e fui surpreendido hoje com a iniciativa do Hélio Belliomini de falar justamente da cadeira 27, cujo patrono é São Lucas, a cadeira a qual me foi encaminhada e que me enche de responsabilidade por representar uma figura tão importante quanto foi o doutor Eurico Ribeiro, e também tendo como patrono São Lucas. Então, a minha palavra é de agradecimento a vocês e sabendo já que terei muita responsabilidade pela frente para poder honrar essa cadeira e poder apresentar também de minha parte aquilo que obtive de conhecimento ao longo da minha vida de jornalista, ao longo das minhas pesquisas. Eu pretendo apresentar no portal da Academia Cristã de Letras um pouco desse trabalho que eu realizei, e essa oportunidade, para mim e para todos nós, é muito importante estar presente e estar participando de uma academia tão renomada, de abrangência nacional, que é a nossa Academia Cristã de Letras. Então, a minha palavra é de agradecimento e de saudação a você, Hélio Belliomini, pela exposição sobre a cadeira 27, e as demais palestrantes pelo digno trabalho que foi apresentado aqui hoje
e que enaltece a todos nós. Muito obrigado. Da minha parte, é isso. Nós que agradecemos, o Geraldo. Aliás, você é muito privilegiado, viu? Na sua cadeira tem outros 2 grandes vultos. O outro é o Duílio Crispim Farina, que foi um grande médico também, caríssimo à Academia Cristã de Letras, à Academia Paulista de Letras, à Academia Paulista de História, à Medicina Bandeirante aqui. E também a figura de João Monteiro, que foi o cofundador da Rede Vida. Então, você está escorado em pesos pesados aí. Bom, é verdade. Assim como outros, né, mas particularmente. Alguém gostaria de usar a palavra? Pessoal? O Gabriel talvez queira falar alguma coisa, o nosso convidado de hoje, Gabriel, meu colega da Academia Paulista Gabriel, de Jornalismo. Você a palavra. Fala em português, hein, Gabriel, não em francês, hein? Eu fiquei assim muito bem impressionado com a qualidade, o alto nível das intervenções, das explanações. Eu acho que o Brasil tem que se orgulhar de seus filhos, porque nós não podemos ter a cabeça baixa, complexo de inferioridade, porque tivemos expoentes culturais como esses, como Mário Repner Dutra, como Eurico Branco Ribeiro e os demais, alevanta qualquer país. Então, nós temos que, cada vez mais, nos ufanar dos nossos filhos. E eu fico muito contente de estar entre figuras que eu conheço algumas há mais de 15 anos. A Raquel Naveira, que foi minha colega de diretoria da UBE, o Hélio, que eu conheço das pizzas da Sobrames, a que eu ia a convite, e ao Geraldo, que é meu colega na Academia Paulista de Jornalismo, que vai para fazer 40 anos ou mais, não é? E muitas pessoas aqui que são caras que eu leio muito, o Haddad, que eu conheço há mais de 20 anos, frequentamos os mesmos sodalícios, então me sinto abrigado. E parabéns aos acadêmicos, essa irmandade da Academia Cristã de Letras. Gabriel, seja muito bem-vindo sempre, tá? Sempre. Então, você já conhece muita gente aqui, seja muito bem-vindo. Nós nos orgulharemos se você puder participar mais vezes. E eu tenho incluído o seu nome na minha malha direta de divulgação da academia, tá? Não sei se você tem recebido aí as nossas divulgações. Pessoal, mais alguém quer falar ou não? Hélio Francis, querido. Francis, então vamos lá. Desculpa, Francis. Boa tarde a todos. As minhas considerações brotadas do meu coração já estão aí colocadas no chat. Eu gostaria de reafirmar que, homenageando esta tarde magnífica, eu coloquei aqui ao fundo um quadro da minha galeria, que é a conversão de Paulo na entrada de Damasco. Não sei se vocês estão vendo com nitidez, depois eu posso aproximar. E gostaria também de dizer, com referência ao nosso querido Sadi, quando nós nos reunimos lá no escritório dele para a elaboração do nosso livro da Academia Cristã de Letras, e um dia, chegando em casa, eu tive uma surpresa maravilhosa e gostosa. Nada mais, nada menos, ele deixou ao lado, porque ele tinha me ligado: Francis, eu estou aqui na frente da sua casa, e aonde é que você está que ninguém me atende? Tem uma coisa para lhe entregar. Aí eu falei: deixe ao lado aí, que é o meu inquilino, pode deixar tranquilo e tal. Quando eu cheguei, gente, tinha uma cesta magnífica de coisas deliciosas, de produtos árabes, tudo que vocês possam imaginar. Se eu não tivesse convidado a minha família para compartilhar comigo, aquilo daria, acho que, para mais de um mês. Então, o nosso Sadi, ele era assim, alegre, jocoso, sempre me escrevia bilhetinhos amorosos, no sentido de ele abrir a alma dele, de amizade,
para com a sua colega acadêmica, e assim ele era para os demais. Então, o Hélio, quando instituiu essas tertúlias da saudade, ele faz isso, ele fez uma coisa fantástica, maravilhosa, porque é para nos relembrarmos desses que já foram. E nós aqui, os que estão aqui, tem que manter esse contato, telefonar. Essa semana eu já falei com Palomba, falei com a Murim, que sai hoje do hospital, como eu já falei para vocês. A gente tem que ter essa intercomunicação. Nós temos que ter essa amizade, porque assim nós conhecemos um pouco, além da parte literata de cada um dos membros, conhecer como é que ele é, o que ele gosta de fazer, os seus gostos, etc. Para, talvez, num futuro, que eu espero que seja bem longe, e que quando forem falar sobre nós, né, tenham, assim, esses dados. Então, parabéns a todos, um abraço a todos. Muito grato, Francis, muito grato. Alguém mais gostaria de usar a palavra, pessoal? Eu não estou vendo. Quem está falando? A Cristiane, é isso? É Cristiane? Alguém falou, é Cristiane Carbone ou não? Alguém que... Eu não estou escutando. Alguém... Travou a internet da Cristiane, mas ela já está de volta. Então, vamos A palavra é sua, Cristiane. Você quer falar? A de Bonete quer falar também ou não? Quem? É Cristiane? Cristiane, quer falar, Cristiane? Ela está travada lá. Estão me ouvindo? Um pouquinho. Agora sim. Destravou. Estão ouvindo? Sim, sim. Então, tá bem. Boa tarde a todos. Doutor Hélio, eu quero primeiramente parabenizar a todos que falaram brilhantemente a respeito das pessoas que foram escolhidas. Quero agradecer a minha aceitação nessa nobre academia. Eu que estou ingressando agora, estou me familiarizando com os colegas, com os amigos. Gostaria de expressar a minha alegria, a minha felicidade e me colocar à disposição do que for possível. Para os que me conhecem, eu sou artista, minha área é a pintura, então estamos aí engatinhando na questão literária, né? Recebi um presente do Dr. Hélio ontem à noite, fico muito feliz, muito grata e fiquei entusiasmada também para começar a adentrar o campo das letras. Muito obrigada, Dr. Hélio. Um grande abraço a todos. Nós que agradecemos, Cristiane. Esteja certo que em breve você vai ser convocada para trabalhar, em breve. Então, vai esperando aí que vai ter o convite. Eu queria também, por falar em o pessoal está agradecendo ser eleito e tal, né? Então, eu queria dizer a todos vocês que nós faremos uma posse dos 3 novos acadêmicos, que é a Cristiane, que é o Geraldo Nunes, que é o José Pesa, que também aqui se encontra, todo bonitão ali. Nós faremos a posse dos 3 virtual no dia 15 de dezembro, tá? Vai ser uma posse bacana também, como foram as 2 outras anteriores, e também contamos com a divulgação ampla de vocês aí, tá? Então, vai ser dia 15 de dezembro, vai ser um dia depois da última tertúlia do ano. Então, a nossa tertúlia, normalmente, é a 3ª terça de cada mês. Só que a 3ª terça de dezembro é muito perto do Natal. Então, a gente resolveu fazer na 2ª terça de dezembro, a última tertúlia. Inclusive, já tem palestrante. No dia seguinte, a quarta-feira seguinte, faremos a posse virtual às 4 horas da tarde. E a Francis, também comigo, já tem que ir atrás aí para organizar essa tertúlia aí, essa posse. Pessoal, alguém mais gostaria de usar a palavra? O Haddad. Haddad, por favor. Presidente, me perdoe se eu insisto, mas eu gostaria de salientar que eu fiquei muito feliz com a presença do Gabriel. O Gabriel é um amigão, né? Mas é uma pessoa muito erudita
E eu faço um apelo a ele, né, que ele possa participar às terças-feiras em que existem as reuniões da ACL, que ele participe também, porque realmente é uma pessoa notável. Logicamente, eu respeito a todos que estão presentes e todos os membros da academia, mas o Gabriel é uma pessoa especial para mim e para todos que o conhecem. Então, parabéns pela participação do Gabriel aí, mesmo que seja fazendo essas observações. Um abraço para o Gabriel e para todos os presentes, a minha homenagem. Eu tenho certeza que Hélio, todos endossamos. Gabriel. Hélio. Quem está falando? De Bonetti. De Bonetti, pode falar. Eu endosso as palavras do Haddad. Fiquei também muito feliz de ver o Gabriel presente. O Gabriel também é meu amigo. Muito bem-vindo mesmo. Bem-vindo, Gabriel. Eu também fiquei muito feliz com sua presença, amigo. Gabriel, não tem escapatória. É bom ter amigos, não? Como é bom ter amigos. O Gabriel está convidado na reabertura das inscrições a se inscrever, Gabriel. Por favor, receberá a nossa intimação. Isso mesmo, será uma Aí, já tem meu voto, Gabriel. E o meu voto é muita responsabilidade, vocês estão sendo muito desajuizados. Você é um menino prodígio da nossa Academia Paulista de Jornalismo, e não será diferente aqui, viu, Gabriel? Você é muito bem-vindo. Alguém não tendo mais palavras, vou passar então para a nossa querida Thaís, e faço o sorteio, né? E aí anuncie os ganhadores, por favor. E depois você convidar como receber os livros. Desculpa, Rosa. Hélio. Você quer falar, Rosa? Eu gostaria então de intimar a Gertrudes também a se inscrever na próxima oportunidade. Olha, todo mundo pode se inscrever, é o que eu sempre falo, né? Eu sou um exemplo disso, né? É bacana quando tem mais candidatos do que vaga, né? Isso demonstra o interesse pela academia. E vocês podem estar vendo aqui que os 10 membros, os 7 que já tomaram posse e os outros 3 que vão tomar posse, são pessoas extremamente gratas e ligadas à nossa entidade, que amam a Academia Cristo-Andressa, prestigiam, participam e são orgulhosos por participar dela. E se não entrar de uma vez, entra de uma outra, né? Eu fui o exemplo disso, pessoal. Eu já cansei de falar para outras pessoas aí. A primeira vez que eu me candidatei na Academia Cristo-Andressa, eu não entrei. Hoje eu sou presidente. Então, veja como um dá volta. Então, isso aí não é demérito para ninguém. Gabriel participa, tem que ter, Gertrudes participa. Se não entrar, não tem problema, vamos participando. Um dia a gente chega lá. É isso que eu quero. Esse é o espírito cristão que a gente tem que ter aqui. Esse espírito é o cristão que deve imperar na academia. E não aquele ciúminho imbecil, que já dá o dedinho de mal. Né? Não, nada disso. Nós temos que participar, e não é isso que vai deixar ninguém mais honrado ou menos honrado. Certo, Rosa? Só uma colocação, viu, Rosa? A Gertrudes foi por mim convidada, mas ela disse, numa próxima. A Gertrudes está dando um passinho de cada vez. Bom, mais alguém quer falar? Não falando mais, então, Thaís, por gentileza, faça o sorteio aí. 3 livros ofertados pela família Ópera Dutra pelo Dr. Carlos e Carla. Inicialmente, eu quero parabenizar os meus antecessores, confrades e confreiras que fizeram belíssimas homenagens. Antes do sorteio também eu quero deixar expresso o meu agradecimento especial à família Ópera Dutra, que foi simplesmente incrível. Nós conversamos por várias vezes para que fosse elaborada essa singela homenagem que foi feita em nome da Academia Cristã de Letras, em meu nome, com muito carinho, com muito amor. Eu peço a ajuda do Dr. Carlos para que ele me ajude no sorteio. Pode colocar para o Dr. Carlos, presidente, por favor? Claro, para que ele escolha 3 números, do 1 ao 29, porque eu acabei anotando aqui as pressas na folha, o sorteio ia demorar mais tempo. Então, do número 1 ao 29...
Prazer conhecê-los agora virtualmente, porque nós falamos por telefone, né, doutor Carlos? Comentou muito também da doutora Carla, e nada é por acaso, né, doutora? Dia do Médico foi ontem, nós estamos aqui na nossa academia, no nosso sodalício maravilhoso, repleto de médicos super competentes, inclusive é presidida por um deles, né, o doutor Hélio Begliomini, e eu quero muito a ajuda de vocês. Eu fiz aqui uma listinha, doutor, do 1 ao 29. Ok. Mais uma observação, aproveitando esse ensejo, né? Eu gostaria muito de agradecer também aos parabéns. A minha filha acabou de mandar uma mensagem aqui. Hoje ela tem 3 provas na universidade, ela estuda economia fora do país, está nos Estados Unidos, mas está aqui acompanhando. Nós mandamos a gravação do vídeo, ela está muito feliz e agradece muito. Ela está entre a 2ª e a 3ª prova lá, então ela infelizmente não pôde estar aqui presente, pede desculpas, mas agradece enormemente a homenagem. A Carla, que está aqui do lado, já gravou e já mandou para ela, então ela já viu. Está muito contente também. Meu sobrinho também, Eduardo, que é neto, né, do meu pai, está aqui presente, agradece muito a homenagem. A minha tia esteve aqui também, parece, não sei se já está, Maria Alice, irmã da minha mãe. Todos acharam maravilhosa a homenagem. Parabéns, doutora Thaís. Bem, vamos lá, preciso escolher 3 números de 1 a 29. Então, vamos lá. 29. Número 7. 7. Carlos Ferrara, olha só! Carlos. Ele não por está sinal, presente, também é advogado. Teve que se ausentar. Oh, mas a gente... Eu comunico ele. Comunica ele, sim. Ele estava aqui desde o começo. Mais um número, doutor Carlos. A Carla escolheu o número 15. Número 15. Gabriel. Gabriel. Opa, olha aí, você nasceu com a estrela. Já chegou e foi contemplado. Isso é muito bom. E, por último, eu vou escolher o dia do aniversário do meu pai, dia 6. Ou número 6. Edith. Edith é minha sogra, gente. Opa! A sogra muito ganhou bem, um exemplar. muito bem. Ganhou um exemplar também. E eu aproveito só para finalizar. Muito obrigada, viu, doutor Carlos, doutora Carla e todos os familiares que prestigiaram essa homenagem. E eu encaminharei também esse vídeo via WhatsApp ao doutor Carlos para que possa compartilhar com todos os seus familiares, entes queridos e amigos em homenagem ao seu pai, que certamente lá do céu está presente conosco nesta celebração tão especial da Tertúlia da Saudade. Foi um prazer conhecê-los e o meu abraço apertado e poético em meu nome, em nome da Academia Cristã de Letras. Obrigado, Thaís. Obrigado. Presidente. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carla, pela apresentação, assim como da família do Afis Sadi, né, o Marcos e todos os familiares aí. E obrigado também dessa doação desses livros aí. Para terminar a tertúlia, deixa-me passar 2 pequenos recadinhos aqui, são bem rápidos, pessoal. Olha, cada um de vocês aí que brindou a nossa tertúlia, coincidentemente esse diploma está no nome da Thaís, mas a Thaís vai receber virtualmente, vai receber a Maria Cecília e vai receber também a Marcetelli, tá? E eu queria também fazer uma propaganda da nossa próxima tertúlia. A nossa próxima tertúlia teremos a honra de ser palestrante o grande médico, o grande acadêmico nosso aqui, o querido Juarez Avelar. O Juarez Avelar, ele vai falar sobre um tema palpitante sobre Ivo Pitangui, vida e obra contada por um de seus discípulos. O Juarez Avelar é um nome, assim como Ivo Pitangui foi, ele também hoje em dia, na cirurgia plástica brasileira e também internacional. Então, ele vai falar sobre esse grande homem que também, assim como o Gabriel falou, que honrou o fato de ser brasileiro, né? Que foi o Ivo Pitangui, cuja fama se estendeu além de fronteiras nacionais. Então, eu convido a todos para participarem da tertúlia do Juarez, que vai ser na terceira terça de novembro. As nossas tertúlias são às 16h. Por hora estão sendo virtuais, e acredito que está tendo mais pessoas participando também, e são abertas, né? São tertúlias que podem trazer convidados, enfim, aqueles que amam a cultura, o belo, a literatura,
a arte, enfim. Então, todos convidados aí para participar, para fazer esse time que o Gabriel falou aí, que né, a gente precisa de gente mostrar o bom, né, o bom, o belo, o certo, para que o nosso mundo seja um pouco melhor, né? Pessoal, muito grato pela atenção. Foi uma tarde magnífica. Todos que aqui participamos saímos engrandecidos, elevados, né? Foi uma tarde inesquecível. E não somente pelos homenageados, como também pela presença de 2 famílias de homenageados. Isso nos honrou muitíssimo. Obrigado e um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.